chamado distribuição de frequências. A gente vai tratar desse assunto, ele vai dar base para a gente poder depois realizar alguns gráficos de diagrama de Pareto, de histograma, mas para chegar nesses gráficos, primeiramente eu preciso introduzir esse assunto referente à distribuição de frequência. Pode ser que algumas pessoas já conheçam esse assunto, já tenham entrado em contato com isso, mas para alguns a gente vai revisar, para outros vai ser matéria nova, vai ser conteúdo novo. Mas sempre quando tem conhecimento é importante, né, gente? Todo tipo de conhecimento para a gente enriquece muito. Vamos lá. O que vem a ser? Vamos ver os tipos de frequência, né? Primeiramente, um exemplo aqui de uma frequência simples. Primeiro tipo de frequência, frequência simples ou absoluta. Ela pode também ser representada pela letra F minúsculo. Bem, são os valores que realmente representam o número de dados de cada classe. Classe é essas categorias aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos nessa tabelinha simples aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 classes. Classes são intervalos entre dados. Então, um valor encontrado de dados nesses intervalos é o que a gente é o que chamamos de frequência absoluta ou frequência simples. Vamos tentar entender isso aqui, olha. De R$ 600 a R$ 190, vamos imaginar que seja uma pesquisa sobre o valor de um produto. Produtos entre R$ 600 e R$ 190, nós temos 6 produtos. Produtos numa variação de R$ 690 a R$ 780, eu tenho 15 produtos. Produtos numa escala de R$ 780 a R$ 870, nós temos 30 produtos. Produtos no valor de R$ 870 e a R$ 960, nós temos 6 produtos. E de R$ 960 a R$ 1.050, nós temos 3 produtos. Então, quer dizer que é um estudo que foi feito, uns dados sobre a variação de preços de determinados produtos, e isso foi montado numa tabela simples de frequência absoluta ou simples. Tudo bem, pessoal? É bem fácil, né, pessoal? Um outro exemplo aqui, olha para você ver. Vamos pegar salários de uma empresa. Variação salarial de R$ 500 a R$ 1.500. Dificilmente alguém vai ganhar R$ 500 de salário, né? Mas uma hipótese aqui de uma pesquisa. Salários de 500 até R$ 1.500. Nós temos quantas pessoas recebendo esse salário? 20 pessoas. Essas 20 pessoas representam a frequência simples ou absoluta dessa classe. Qual classe? A classe de 500 até R$ 1.500 de salário. E assim a gente vai vendo aqui que tem vários. Aqui aparece o X, porque nessa faixa nós não temos nenhum dos entrevistados nessa faixa salarial, de R$ 2.500 a R$ 3.500. Tudo bem? Uma tabela bem simples de frequência. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha o exemplo. O diâmetro em centímetros de uma peça mecânica. Olha, peças de 4 centímetros até 6 centímetros, nós temos 6 peças. De 6 a 8 centímetros, nós temos 8 peças. E assim sucessivamente. Representa a frequência simples ou absoluta. Vamos lá, novo tipo de frequência, a frequência relativa, também representada pela letra FR minúsculo. O que é frequência relativa? São os valores das razões. O que é a razão? É divisão entre as frequências simples e a frequência total. Qual que é a frequência total? É a soma, é o somatório de todas as frequências absolutas encontradas. Vamos tentar entender melhor. A frequência relativa ela pode ser representada com números decimais ou representadas em porcentagem. Pode aparecer o símbolo do porcento ou não, pode ser representada aqui em casos decimais, ou raramente, às vezes, representada até por frações, mas não faz muito sentido colocar fração, mais interessante colocar ou casos decimais ou porcentagem, que é o mais comum em porcentagem, tá bom, pessoal? Olha aqui, de R$ 690 a 690 reais, nós tínhamos 6 produtos, num total de 60. Então, quantos por cento representa aqui 6 em 60? Muito fácil, pessoal. Como diz aqui a razão, 6 dividido por 60 vezes 100 vai dar 10%. Ou se eu dividir apenas 6 dividido por 60, vai dar 0,10. 0,10 representa para mim aí 10%. 15 pessoas recebem aqui, se for o preço de um produto ou o salário, no caso, vamos pegar o preço de um produto. Produtos entre R$ 190 e R$ 780. Quantos produtos eu tenho no meu total? Eu tenho 0,25 produtos nessa classe. Ou melhor, eu tenho 25%. Como eu cheguei nesse valor? É só dividir 15 por 60 vezes 100.
Não, 15 dividido por 60 dá 0,25 vezes 100, por isso que é chamado porcentagem, por 100, né? Então vai dar 25%, tá bom, pessoal? Então aí a gente vai fazendo os cálculos, é bem simples, né, pessoal? A gente fazer o cálculo da frequência relativa. Um outro exemplo de frequência relativa para você ver. Notas de alunos, de 2,5 até 3,5, até 3,5. Quantos alunos tiveram essa nota? 8 alunos. 8 alunos de quanto no total? De 200. 8 dividido por 200 vezes 100 vai dar 4%. Quer dizer que 4% da minha sala de 200 alunos tiraram de 2,5 a 3,5 pontos nessa prova ou no bimestre. Tá bom, pessoal? Vamos continuando aqui, olha. Um novo tipo de frequência. É a frequência acumulada, também representada pela letra F maiúsculo, ou às vezes aparece FAC, tudo bem? Às vezes aparece escrito mesmo acumulado, valor acumulado, porcentagem acumulada. É o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de cada classe. Confuso, né, gente? Mas vamos simplificar isso daqui, olha. No intervalo, vamos pensar aqui numa peça mecânica. Peças do tamanho de 0 centímetros a 8 centímetros, nós temos uma única peça. Uma única peça em 250 peças. Esse é o símbolo do somatório. Quer dizer, somando todas as peças que eu estou estudando, dá 250 peças. Dessas 250 peças, quantas peças tem de 0 a 8 centímetros? Eu tenho apenas uma única peça. Essa única peça representa quantos por cento do total? Ela representa 0,4%. Agora, de 0 a 8, de 0 centímetros a 8 centímetros, quantas peças eu tenho acumulado? Uma só, porque eu não acumulei nada. O que vem a ser acumular? É quando você pega uma classe e se une a outras classes. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha, de 0 centímetros, de 8 centímetros a 16 centímetros, eu tenho 68 peças, que representam no total 27% de 250, tudo bem? Agora, qual que é o valor acumulado que eu tenho em porcentagem de 0 centímetro até 16? De 0 a 16, eu vou ter que somar essas duas classes. 0,4 com 27,2 vai dar 27,6. Conforme eu vou descendo, eu vou acumulando, pessoal. Vou acumulando aqui, olha, você vê. Vou fazer um risco que vocês verem, olha. Se eu pegar essa classe aqui, olha, vou pegar essa classe aqui, ó, esse eixo aí, olha, você vê, quer ver, ó? A gente pegar esse eixo aí, ó, quer ver, ó, pessoal? Vai ficar mais fácil a gente poder entender. Olha, eu estou pegando essa linha aqui, vamos fazer um preenchimento aqui da cor. Bem, pessoal, vou colocar uma espessura mais grossa para a gente poder enxergar. Olha para você ver. Vou pegar. Se eu pegar de 0 a 8, eu só tenho acumulado 1. De 0 a 16, eu estou olhando daqui até aqui, eu tenho acumulado 69 peças. De 0 até 32 aqui embaixo, olha, de 0 aqui até 32 aqui embaixo, eu tenho acumulado 210 peças. De onde veio esse número 210? Eu apenas somei 1 com 68, com 109, com 32, deu 210. Isso representa, 210 representa quantos por cento de 250? Representa 84%. Então, 84% das minhas peças estão com tamanho de 0 centímetro até 32 centímetros. Tudo bem, pessoal? Essa frequência acumulada representa o quanto vai acumulando. Conforme eu vou descendo as classes, vai acumulando valores. E essa frequência acumulada pode ser de dois tipos. Ela pode ser 100 porcentagem. Para fazer a acumulada 100 porcentagem, eu olho aqui na frequência absoluta ou simples. 1 com 68, 69. 1, 68 mais 109, 178. Então, essa frequência aqui, ó, mostrando para vocês essa frequência aqui, olha. Essa frequência que está aqui do lado, aqui, ó, que a gente chama de frequência, frequência acumulada sem porcentagem, ela vai acumulando da frequência absoluta ou simples. Essa outra frequência acumulada aqui do lado, essa outra frequência acumulada aqui, que está escrita com um símbolo de porcentagem, ela acumula da frequência relativa. Olha, 0,4 com 27,2, 27,6, com mais 43,8, 71,2. Então, vai acumulando, num total do que? De 100%. Lembrando que aqui embaixo sempre vai ser 100%. A soma de todas as frequências acumuladas tem que dar 100%. Tudo bem, pessoal? E desse lado de cá deu 250. Por que deu 250? Por causa da soma total aqui da frequência absoluta simples também ser de 50%. Tá bom? Então, a frequência acumulada é o acúmulo entre os intervalos. Eu pego
até a terceira classe, que é a classe 16 e 24, qual o valor acumulado? Eu tenho 178 peças e 71,2% de todas as peças de 0 até 24. Bem, aqui eu estou pegando acumulado esse espaço aqui, ok? A gente chama de acumulado esse espaço de 0 até 24. Ok, pessoal? Vamos pegar um exemplo aí prático. Em uma determinada empresa foram identificados nos últimos meses diferentes erros causados por diferentes motivos em um determinado processo produtivo. Realizou-se então uma coleta de dados e organizou-se a seguinte tabela. Vamos pegar a tabela que foi organizada aí. Causa dos erros encontrados em uma empresa em um determinado nos últimos meses. Olha lá. Erro relacionado à matéria-prima. Eu tenho 25 erros encontrados em um período de um mês relacionado com matéria-prima defeituosa. Processo sem especificação. Encontrei 75 vezes os erros encontrados nesse processo produtivo estão relacionados ao quê? Ao processo sem especificação. 8 vezes no mês o erro foi ocasionado por falta de atenção do colaborador. 7 vezes no mês o erro foi relacionado à falta de manutenção periódica das máquinas. Quantos erros eu encontrei em um determinado mês? 115 erros. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai montar qual que é a frequência absoluta. A frequência absoluta é muito simples. A primeira linha aqui, a primeira coluna de dados que eu coletei é a frequência absoluta. É aquilo que eu acabei de falar. Quanto que eu tenho de erro relacionado à matéria-prima defeituosa? 25. Quanto de erro eu tenho relacionado ao processo sem especificação? 75. Tudo bem? Então, a frequência absoluta ou frequência simples é a quantidade de vezes que aconteceu cada um das minhas possibilidades. Vamos lá, pessoal. Fazendo agora a frequência relativa. Como é que eu calculo essa frequência relativa? É só pegar o valor de cada uma das classes, dividir pelo total e multiplicar por 100. Bem, pessoal, olha o exemplo aqui. Ó. 25 dividido por 115 vezes 100, 21,74%. Por que eu não coloco o símbolo aqui da porcentagem? Por que eu não coloquei? Porque não tem necessidade, que já aparece no parênteses aqui em cima, na descrição da frequência, tá bom, pessoal? Então, não precisa ter necessidade de aparecer isso. Vamos continuando. Vamos lá, pessoal. Continuando. Frequência acumulada. A frequência acumulada dos erros mensais. Olha aqui para você. Eu fiz duas frequências acumuladas, sem porcentagem e com porcentagem. Vamos lá. Erros relacionados à matéria-prima defeituosa. Isso é 25. Acumulado nessa primeira classe, 25. Em frequência relativa à matéria-prima defeituosa, 21,74%. Arredondando aqui, ó, 22%. Tudo bem? Então, na primeira linha aqui, não tem nada acumulado. Agora, se eu pegar a primeira linha mais a segunda linha, o que eu tenho acumulado? 87%. Da onde veio esse 87%? Veio daqui, ó, 21 mais 65. Quer dizer o quê? De matéria-prima defeituosa e material sem especificação, só os dois juntos representam 87% das causas de erros na produção nesse mês na minha empresa. Bem, pessoal? Quantos erros aconteceram nessa faixa aqui de matéria defeituosa e processo sem especificação? Foram encontrados 100 erros relacionados a esses dois. 100 erros de um total de quanto? De um total de 115. Por isso que ele tem uma porcentagem tão alta. Quer dizer o quê? Só a matéria-prima e o processo sem especificação é responsável por mais de 80% dos meus erros. Olha que legal! Através dessa matriz eu consigo identificar quais são os meus erros prioritários. Então, essa matriz foi importante, essa tabela de frequência foi importante, porque a partir das informações eu concluí o quê? Que mais de 80% dos meus erros estão relacionados a quê? A matéria-prima defeituosa e processos sem especificações. Então, com essas informações, eu posso direcionar as minhas ações preventivas e corretivas, a fim de minimizar e evitar os erros no processo produtivo. Qual é o objetivo dessa tabela, então, gente? Encontrar quais são os erros prioritários que eu devo direcionar as minhas ações de correção. Diagrama de Pareto. O que vem a ser o diagrama de Pareto? Vamos conhecer o diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto, então, também chamado de análise de Pareto, é uma técnica estatística, é uma ferramenta que é utilizada na tomada de decisões a fim de selecionar algumas ações que são prioritárias. A gente vai perceber isso. Às vezes nós gastamos demanda de tempo, esforço a solucionar alguns problemas,
mas às vezes nós não identificamos quais são as causas principais daqueles problemas e às vezes gastamos tempo em causas às vezes que não são tão significativas. Seria então necessário encontrar quais são as causas mais significativas de um problema e assim agir primeiramente nessas causas que são prioritárias. Ele também é chamado de o princípio de Pareto, também de princípio de Pareto, e também conhecido como regra 80 por 20. Por que regra 80 por 20? A gente vai descobrir daqui a pouco que o Pareto é um italiano que fez uma pesquisa e identificou que normalmente 80% dos resultados corresponde a apenas 20% dos fatores, o que justifica então a priorização das ações. Às vezes, nós identificamos que existem várias perdas em um processo, mas não, será que todas essas perdas elas são significativas ou não? Às vezes gastamos tempo, e aqui, como diz o nosso amigo Pareto, poucas das perdas são vitais, mas a maioria é trivial. Então, vamos ter que encontrar quais são essas causas vitais. Ou seja, em termos de qualidade, grande maioria dos nossos problemas são produzidos por apenas algumas causas essenciais. No final de 1940, um dos gurus da qualidade que a gente já estudou, o Joseph Juran, ele sugeriu que o princípio de Pareto fosse associado, o princípio associado ao italiano Vilvet Pareto, que ele havia observado que 80% da renda na Itália provinha de 20% da população. Então, o Pareto fez esse estudo na Itália e descobriu que 80% da renda da Itália provinha apenas de 20% da população. Aí vem aquela regra 80 por 20. E assim eles foram multiplicando essa regra de Pareto em outras áreas e descobriram que 80% das reclamações dos clientes surgem a partir de 20% dos produtos ou serviços, 80% dos atrasos nos cronogramas surgem a partir de 20% das possíveis causas de atraso. 80% dos lucros de uma organização provém apenas de 20% dos produtos ou serviços que ela presta. 20% da força de venda corresponde a 80% do faturamento. 20% dos defeitos corresponde a 80% dos problemas. Vocês estão percebendo que está se repetindo essa relação, essa proporção 80 por 20? Então, isso é graças ao nosso pesquisador economista italiano, Pareto, que descobriu essa relação. E hoje nós utilizamos essa ferramenta na empresa. Vamos conhecer aqui o layout desse diagrama. Aí está um diagrama de Pareto básico, um layout dele. Às vezes a imagem não está bem legal, mas vamos tentar explicar ele aqui. Olha, o diagrama de Pareto, todo diagrama de Pareto tem esse mesmo layout. Vamos ver as características que tem no diagrama de Pareto. Ele tem essas colunas representam o quê? É um gráfico de barra. A gente vai perceber que ele representa a frequência de um determinado dado, quantas vezes aquele dado aconteceu. Aqui embaixo tem os problemas identificados, né? Pode ser os problemas ou alguma outra relação que a gente está estudando. No lado esquerdo, aqui nesse eixo Y, a gente vai ver que existe um eixo de frequência. Então, para mim construir essas colunas, eu me baseio nesse eixo da esquerda. E para construir essa linha aqui, que são formadas por pontos, essa linha é chamada de linha percentual acumulado, ela é feita com base no percentual acumulado da relação de cada uma dessas colunas. E ela é baseada no eixo Y aqui da direita, que fala sobre a percentagem acumulada, o eixo percentual, tá bom, pessoal? A gente vai ver isso, como é que fica mais fácil. Eu falando aqui está bem complexo, mas daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá, vamos para o passo a passo construir um Pareto? Vamos lá, vamos aprender, pessoal. Olha lá, uma empresa fabrica e entrega seus produtos para várias lojas de varejo e quer diminuir o número de devoluções. Para isso, ela investigou o número de ocorrências geradoras de devoluções de entrega no último semestre, constituindo a tabela abaixo. Vamos ver a tabela? Olha a tabela que foi formada. Olha aqui. Então, essa empresa está estudando aqui sobre os erros, o número de devoluções. As devoluções estão relacionadas a alguns problemas. Por que está acontecendo essas devoluções? Vamos entender aqui, olha, a separação errada, 45 vezes aconteceu a separação errada. A devolução foi por causa da separação errada 45 vezes. Quantas vezes a devolução foi por causa do faturamento incorreto? 60 vezes. Quantas vezes a devolução foi
acarretada por causa do atraso na transportadora? 125 vezes. Quantas vezes a devolução foi acarretada em relação ao pedido errado? 30 vezes. Houve atraso na entrega? 140 vezes houve atraso na entrega. E o preço errado aconteceu durante 20 vezes. E produtos danificados 65 vezes. E outras causas das ocorrências de devolução de mercadoria foi por causa de outros motivos que aqui não são tão significativos, é colocado nessa categoria outros, no total de 500 ocorrências relacionadas ao quê? A devolução de entrega só no último semestre nessa empresa. Vamos lá tentar entender isso. Vamos lá. Agora vamos construir o nosso Pareto por passos. O primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Refazer aquela folha, refazer essa tabela anterior, colocando os dados em ordem decrescente. Está vendo aqui, pessoal? Eu coloquei em ordem decrescente, do maior para o menor, que é o outros, tá bom? Então, a principal número de ocorrência aqui nós temos o atraso na entrega. Então, atraso na entrega e atraso na transportadora são as ocorrências mais frequentes aqui nesse último semestre, nessa empresa, relacionada à devolução dos produtos. E assim vou colocando cada um dessas ocorrências numa ordem decrescente do maior para o menor. O segundo passo para a construção do nosso Pareto é fazer o quê? Acrescentar mais uma coluna aqui à direita. E essa coluna vai ser colocado o quê? Os valores percentuais referentes a cada tipo de ocorrência. Quer dizer o quê? Atraso na entrega representa quantos por cento total? Como é que eu faço esse cálculo? Aqui o cálculo está aqui embaixo da observação. O cálculo é feito dividindo-se o número de ocorrências de um elemento de um determinado tipo pelo total de ocorrências no período. O que vem a ser isso? Eu pego aqui, olha, 140 dividido por 500 e multiplico por 100, a gente vai ter 28%. Quer dizer o quê? O atraso na entrega é responsável por 28% das ocorrências relacionadas à devolução de produtos nesse processo logístico, tá bom? Olha, atraso na transportadora, se eu pegar 125, dividir por 500 e multiplicar por 100, vai dar 25%. Então, 25% das causas relacionadas aí à devolução de produtos é diretamente relacionada também ao atraso na transportadora. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro passo a gente constrói a tabela em ordem decrescente. O segundo passo a gente faz um percentual unitário, quer dizer, a frequência relativa de cada uma desses dados. Como a gente faz isso? Dividindo o valor de a frequência de cada um das categorias aqui dessas classes pelo total de ocorrências e multiplicando por 100. Por que multiplicar por 100? Para ficar em porcentagem, tá bom, gente? Vamos lá, seguindo. Terceiro passo. Acumula-se esses percentuais em uma última coluna. Então, a gente cria uma outra coluna aqui e faz o percentual acumulado. O que vem a ser o percentual acumulado? É quanto vai se acumulando conforme eu vou descendo aqui as categorias. Olha para você ver. Na primeira linha eu não acumulei nada, tem 28%. Mas na segunda linha eu acumulei o 28% com mais 25%. Deu quanto? 53%. E na terceira linha do produto danificado, quer dizer o quê? Atraso na entrega, atraso na transportadora e produto danificado, esses três problemas que eu tenho aqui, eles representam para mim 66% dos erros acontecidos aí na minha empresa no último semestre, tá bom? Relacionado à devolução de produto. Ok, pessoal? É bem fácil fazer isso. Depois que eu fiz o percentual acumulado, percentual unitário, eu vou fazendo o acumulado somando as categorias que vem anteriormente àquela que ele está estudando. Por exemplo, na quarta linha, eu vou somar todos os valores anteriores à quarta. A quarta, a terceira, a segunda e a primeira. E vai dar um total de 78%. Um jeito bem fácil de fazer isso, assim, quando chegar aqui no 78%, e for fazer a próxima linha, é só somar 78% com 9%, vai dar 87%. 87% com 6% vai dar 93%. 93% mais 4%, 97%. 97% mais 3% dá 100%. Bem fácil, né, gente? A gente vai percebendo que é bem fácil trabalhar com essa ferramenta. Vamos lá, pessoal. Aqui, agora a gente construiu já o Pareto. Olha que legal. A construção do diagrama de Pareto. Não é? O que temos nesse diagrama de Pareto? Nós temos, como a gente já viu lá no início, as colunas. O que vem a ser essas colunas? Essas colunas são referentes à frequência de cada um dos dados. Por exemplo, atraso na entrega. A gente voltar aqui, ó, atraso na entrega. Quantas ocorrências teve? 140, tá vendo?
O maior top aqui que a gente tem no nosso gráfico é 140, referente aqui o atraso na entrega. Depois, qual que é a segunda maior ocorrência? O atraso na transportadora. Quantas vezes isso aconteceu nesse último semestre? 125 vezes. Olha aqui, 125 vezes, aproximadamente aqui, ó, no nosso gráfico, tá bem? Então, essas colunas ficam decrescentes, ficam do maior para o menor, porque a gente está se baseando na frequência absoluta, que a gente acabou de calcular no início aqui, no primeiro passo. E essa linha é formada por pontos. Primeiramente, a gente não faz a linha, a gente se preocupa apenas em elaborar os pontos. Por exemplo, atraso na entrega, qual que é o percentual acumulado no atraso da entrega? Se eu olhar aqui, ó, atraso na entrega, percentual acumulado, 28%. Daí eu pego aqui bem no meio dessa coluna, olhando agora para o lado aqui, para o lado direito desse eixo Y, eu vejo aqui, ó, 28% mais ou menos aqui e tal. A gente pega e coloca essa bolinha bem no meio dessa coluna. Atraso na transportadora, qual que é o percentual acumulado? Olha, atraso na transportadora, percentual acumulado é de 53%. Aí eu pego, olhando desse lado aqui do eixo, não, cuidado para não confundir com esse eixo. Esse eixo só serve para construir as colunas, esse eixo serve para colocar essas bolinhas do percentual acumulado. Olha para você ver. Aqui a gente viu anteriormente que o percentual acumulado na classe transportadora é de 53%. Vamos lá, 53%, olha, aproximadamente aqui é os 50%. A gente faz uma bolinha aqui. E a gente vai fazendo essas bolinhas, olha. Produto danificado, qual que é o percentual acumulado do produto danificado? 66%. Olha, você vê, essa bolinha está bem no meio da coluna aqui e referente a 66%. A gente vai pegar o próximo, faturamento incorreto, 78%. Vamos pegar o 78%, olha, aproximadamente aqui, ó, tá bem no meio da coluna aqui. E a gente vai fazendo essas bolinhas e no final que a gente elaborou as bolinhas, é só ir traçando uma linha. Eu estou explicando como vocês fazem esse diagrama aí manualmente, mas existe como a gente fazer isso em vários programas que existe aí, vários softwares empresariais de gestão e até mesmo Excel dá para fazer isso. No outro momento eu explico para vocês aí, em um outro momento, em outro curso, como é que a gente faz aí o diagrama de Pareto no Excel, tá bom, pessoal? Mas preparando aí para o nosso dia a dia, às vezes nós temos que fazer isso num curso rápido, às vezes numa avaliação de uma prova, uma outra avaliação. Isso daqui é possível fazer manualmente, isso daqui, tá bom, pessoal? Claro que na empresa a gente vai fazer a apresentação disso somente através de softwares. Ok, pessoal? Então aí está aí o nosso Pareto. O que ele tem então? Tem a frequência aqui no lado esquerdo, a frequência absoluta ou simples, que é o número de ocorrências dos casos aqui. Bem, o valor maior aqui é do maior valor referente, 140, que é atrás da entrega, é o top aqui em cima. Do lado de cá sempre vai ser assim, 100%, né? Porque a gente trabalha com porcentagem, a porcentagem sempre é em 100%. E aí nós temos aí um gráfico misto formado por colunas e essa linha aqui mostrando a tendência de ação. Por que a gente faz agora, o que a gente fez esse gráfico? Vamos tentar interpretar o gráfico? Então, interpretando o nosso gráfico, o que a gente observou? Conforme apresentado no gráfico, no slide anterior, nós podemos, para diminuir o problema de devolução de produtos, será necessário criar um programa de ação para a empresa diminuir os atrasos atraso da entrega de fábrica e da transportadora. Com isso, 53% dos meus problemas serão resolvidos. Porque, olha, se eu resolver só o problema no atraso da entrega e atraso da transportadora, eu vou resolver aqui, ó, 53% dos meus problemas. Então não tem necessidade, no primeiro momento, de agir sobre o produto danificado, sobre o faturamento incorreto, sobre a separação errada, sobre o pedido errado, sobre o preço errado, sobre outras possibilidades. Não precisa ter essa ação prioritária sobre esses dois, mas apenas sobre as minhas principais causas, que eu chamo de causas prioritárias. Se eu agir nessas causas prioritárias, eu vou diminuir essa questão da devolução de materiais aí nessa minha empresa de logística, focando apenas nessa ação de atraso na entrega e atraso na transportadora. Alguém pode chegar e falar para mim, mas professor, não é 80% que era para ter dado? É claro, gente. 80% sobre
80%, gerando 20% dos meus problemas. Ou seja, não é para dar 20% só das causas, gerando 80% dos problemas? Sim, pessoal. Mas aqui eu não consigo elencar todos os possíveis problemas, porque esse outros aqui tem vários problemas. Com certeza, se eu pegar 80% dessas causas dessa problemática, vai ser relacionado ao total de dados que eu devo ter aqui como ocorrências. O outros aqui não deixa claro quantas ocorrências eu tenho. Eu tenho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de causas de um problema, mas aqui no outros deve ter várias outras causas que, se a gente esmiuçasse todos esses outros aqui, que daria uma tabela gigante, a gente chegaria naquela relação de Pareto 80/20, onde 20% estaria centrada aí nas principais causas dos meus problemas. Então, a partir desse diagrama, a gente viu que é um recurso gráfico bem simples. Ele pode ser utilizado, então, para ordenar as causas de perdas que devem ser sanadas, priorizando assim as ações que devem ser resolvidas primeiro. Isso não quer dizer que nem todos os problemas são importantes, mas sim que alguns deles precisam ser solucionados com mais urgência. É claro, né, gente? Não é que a gente vai deixar de solucionar os outros problemas, mas a gente vai gastar força, vai demandar tempo, primeiramente naqueles que são mais prioritários. Tudo bem, pessoal? Olá, amigos. Vamos começar nossa aula de tabelas e gráficos. Primeiramente, vou mostrar para vocês como é que a gente elabora uma tabela nas normas da BNT e depois os tipos de gráfico que a gente vai encontrar no Excel e em outros aplicativos, tá bom? Então, segundo a BNT, que é a norma nacional para a padronização de tabelas, as tabelas têm as seguintes características. Todas as tabelas, de acordo com as normas da BNT, ela possui um título, ela tem um cabeçalho, ela tem uma coluna indicadora, ela tem um corpo, tá bom? O que é o título da tabela? Esse texto que vem logo em cima aqui, que ele explica quais são os assuntos que são tratados nessa tabela. Preste atenção como que é uma tabela na norma BNT. Ela não tem uma linha em cima, ela não tem linhas laterais, ela tem apenas as linhas aqui, olha, horizontais e uma vertical aqui, e uma outra horizontal aqui embaixo. Em cima ela não tem a linha horizontal e ela não tem linhas fechadas do lado. Por que não tem essas linhas? Porque de acordo com a BNT, quando eu fecho uma linha aqui, ó, eu deixo de ter uma tabela e passo a ter um quadro. O quadro é diferente de tabela. Qual é a diferença de quadro para a tabela? Num quadro eu só tenho texto, né? E numa tabela eu tenho textos e números, tá bom? Então, como a gente está vendo aqui na nossa aula de hoje, essa tabela. Então, tem um título da tabela, tem um cabeçalho que explica cada uma das colunas que vem embaixo, tem uma coluna indicadora que pode aparecer em números ou em texto, como está aqui, e o corpo da tabela, que é a quantidade que isso acontece. É igual às frequências que a gente já estudou na aula anterior, tá bom, pessoal? Segundo a BNT, então, toda tabela tem um título, que é o que precede a tabela, explica com poucas palavras o que é estudado. O cabeçalho, que especifica cada coluna, a gente já viu sobre isso. Tem a coluna indicadora, que explica cada linha. Tem o corpo da tabela, que é a frequência, que a gente já estudou em outras aulas. E a fonte. A fonte é a informação da onde veio aquela tabela. Olha aqui embaixo a fonte. No caso dessa tabela especificamente, a fonte é a revista Época aqui, tá bom? Então, a fonte da onde eu tirei aquela tabela. Ok, pessoal? Ok, vamos continuando? Então, aí, segundo a BNT, a tabela é uma forma de poder representar informações aí, utilizando números e textos. Mas, muitas vezes, a informação de uma tabela é de difícil compreensão. Então, para facilitar a compreensão das tabelas, a gente propõe, então, a elaboração de gráficos. O que são os gráficos? O gráfico é uma representação através de uma figura de uma tabela. Tá bom? Olha para você ver os tipos básicos de gráficos. Nós temos um gráfico de linha, que é olha um exemplo de um gráfico de um faturamento mensal de uma empresa. Aqui tem os valores do faturamento e aqui é a escala do tempo. Então, posso utilizar um gráfico de linha para fazer uma relação entre duas variáveis aqui, o tempo e o recurso econômico. Gráfico de colunas. Olha o gráfico de coluna que legal. Esse gráfico de colunas aqui está mostrando também a evolução da produção de uma empresa ao longo do tempo. Então, a empresa, quando conseguiu uma produção muito alta, a gente pintou a coluninha aqui de verde. Se a produção foi dentro do esperado, é azul, e se a produção foi baixa, em vermelho. Então, essas cores aqui representam aqui a variação da produção da empresa ao longo do tempo. Então, são duas variáveis também. Quando eu trabalho com duas variáveis, eu posso utilizar um gráfico de coluna ou de linha. Tá bom?
Olha o gráfico de barras, também é semelhante ao de colunas. A diferença das barras para colunas é que as barras são deitadas em horizontal e as colunas estão em vertical, tá bom? Olha aqui, redução de estoque, 6% nesse mês nós percebemos uma redução de estoque. Esse aqui é um gráfico que mostra toda a atividade de uma empresa em porcentagem ao longo do mês. Vendo? Teve redução de pessoal? 7%. Teve aumento de produtividade? 9%. É um gráfico legal, que daí eu consigo perceber o que mais aconteceu aqui, ó, de legal na minha empresa ao longo desse mês. Olha, a entrega no prazo, quer dizer que o que mais alcancei dos objetivos da minha empresa, que eu mais alcancei aqui foi a entrega do prazo. O legal do gráfico de barras, que eu trabalho com apenas uma variável aqui, eu posso trabalhar com várias variáveis, né, dentro de uma frequência relativa, absoluta, como a gente já viu em outras aulas, tá bom? Olha o gráfico de colunas em colunas múltiplas, né? Ou pode ser também barras múltiplas, a gente vai ver isso. Essa daqui é de colunas múltiplas. O que são colunas múltiplas? Quer dizer que ele está trabalhando com não apenas duas variáveis, mas nesse caso aqui, com múltiplas variáveis. No nosso exemplo aqui, duas variáveis. Então, a gente está vendo a relação de tempo, que é o trimestres aqui. A gente está vendo a escala de realização. Aqui a gente tem uma tabela na área de gestão de pessoas, de treinamentos realizados em sistema de gestão de qualidade. Então, a quantidade de treinamentos que aconteceu ao longo do tempo, mas aí ele colocou duas variáveis. Além da realização dos treinamentos, ele colocou a meta que estava se esperando da realização de treinamentos. Então, eu tenho aqui os treinamentos realizados e os treinamentos que estavam como meta para serem realizados. Então, olhando esses dois trimestres aqui, eu percebi que eu realizei mais treinamento do que eu tinha esperado. Então, até foi um gráfico que traz uma informação importante, que eu estou realizando mais treinamentos do que é a minha meta. Estou realizando treinamentos acima da meta. Olha que legal. É um gráfico em colunas múltiplas, mas poderia ser um gráfico em barras múltiplas. Lembrando que a diferença de barras para a coluna é que a coluna está em vertical e a barra está em horizontal. Olha a barra múltipla, que legal. Essa daqui também é uma tabela de gestão de pessoas. Olha que legal. Eu tenho 3 turnos na empresa. 3 turnos. Cada um desses turnos, que é representado pelas turmas aqui, ó, ela tem um quantitativo de pessoas do sexo masculino e feminino. Eu consigo enxergar, olha, na primeira turma eu tenho mais mulheres do que homens. Na segunda turma eu tenho mais homens que mulheres. E na terceira turma eu tenho mais mulheres do que homens. Então eu consigo fazer relação entre várias informações no mesmo gráfico. Olha que gráfico bonito e legal de ser utilizado na empresa. Gráfico de setores é também conhecido como gráfico de pizza. Gráfico de pizza. Esse gráfico, por exemplo, aqui está mostrando as vendas de uma empresa de acordo com o vendedor. Por exemplo, o vendedor Couto, ele vendeu quanto nesse mês? Ele vendeu 27%, tá bom? O vendedor Bento, olha, vendeu 4%. O vendedor Martins, 19%. Então, eu consigo relacionar os vendedores de acordo com a porcentagem. O que é legal desse gráfico de setores? Esse gráfico é recomendado em situações que eu quero saber uma frequência relativa de um dado. Então, para frequência relativa, o gráfico de setores é bem indicado. No caso aqui, um gráfico de setores numa frequência relativa com uma única variável, né? Que é a questão das vendas só por vendedor. Na verdade, duas variáveis, a venda e o vendedor, né? Então, acontece o quê? Esse gráfico de pizza, o total aqui tem que dar 100%, tá bom, pessoal? Num gráfico de pizza, não dá. Se você trabalhar com uma porcentagem que vai além de 100% ou menos de 100%, não dá para utilizar, às vezes, esse gráfico de pizza, tá bom? Ou também gráfico em setores é chamado. No Excel 2010, na versão mais antiga, vai aparecer esses outros tipos de gráfico aqui no Excel. Nós vamos ter o gráfico em área, nós vamos ter o gráfico em barra, nós vamos ter gráfico em colunas, nós vamos ter o gráfico em linhas, gráficos circulares, nós temos gráficos em anéis, o radar, gráfico de dispersão, gráfico de combinação, a gente fez o Pareto com uma de combinação, né, que combina a linha e a coluna, o gráfico em 3D, o gráfico daqui, barra em 3D, coluna em 3D, linha 3D, circular, superfície. E então lá no Excel nós temos essas opções aqui, no Excel 2010. Mas com destaque, pessoal, desse tipo de gráfico chamado histograma. Esse gráfico é um gráfico muito utilizado nas empresas hoje, tá bom? Esse gráfico aqui, ele trabalha com a frequência em classes.
A gente vai estudar isso futuramente, em outro momento eu coloco para vocês sobre isso. Mas um destaque para o histograma, que esse gráfico é em colunas, mas as colunas do histograma, diferente do gráfico em colunas, o histograma ele é uma coluna que fica junto à outra. São colunas justapostas, como está aqui, ó, retângulos justapostos, tá bom? São grudados as colunas, não podem ser separados, o histograma. Outros exemplos de gráfico que a gente pode encontrar no Excel 2016 ou Excel numa versão superior é o gráfico tipo rosca, que é semelhante ao gráfico de pizza, mas ele é formado em anéis, né? Lá no gráfico 2000, lá no 2010 a gente percebeu que esse gráfico recebe o nome de anéis. O gráfico de área, olha para você ver, uma empresa de eletrônico vende impressora e vende notebook. Aí eu consigo ver a variação das duas vendas por área. Né? Eu percebo aqui, ó, por exemplo, aumentou a venda de impressora, aumentou também a venda de computadores, de notebooks, né? Então, há uma relação entre esses dois. A gente percebe a relação que existe entre duas informações aqui. E aqui nesse outro gráfico de rosca, você vê no primeiro trimestre, eu tive uma venda maior do que nos outros trimestres, tá bom? É um gráfico interessante. Outro tipo de gráfico que tem lá no Excel é a superfície. Olha para você ver uma página. Eu sou um youtuber que quer controlar a quantidade de cliques que teve na minha página. Eu consigo calcular a quantidade de cliques e a quantidade de tempo de visualização num gráfico de superfície. Olha um gráfico tipo bolha. É legal, olha para você ver. Quando eu aumento a quantidade, as empresas que têm mais produtos no mercado, a representação dela econômica é maior. As empresas têm poucos produtos, uma representação mais baixa. A que tem maior quantidade de produtos, 10 a 20 ou mais produtos, eu tenho uma representação econômica maior. Essa bolha quer dizer que essa variação aqui dessa empresa, ela oscila entre 7 mil e 50 mil reais. Então, ela oscila nesse espaço aqui, olha. Bom, gráfico do tipo aí, radar. Radar, ele vai mostrar muito interessante. Olha para você ver o faturamento da empresa ao longo do tempo. Olhando no radar, eu percebo que a ponta aqui do radar é mais acentuada. Então, quer dizer que no mês de abril, eu tive um faturamento maior. É um radar interessante que eu consigo fazer comparação entre meses de produção, olha aqui, de faturamento. Então, dá para utilizar dá para ter várias utilidades no ramo empresarial. Olha que legal, esse gráfico tipo aí de radar. Quero deixar aqui para vocês um destaque nessa aula, que é sobre os infográficos. Como o próprio nome diz, infográfico é utilizar gráficos para trazer informações. E aí existem várias formas de você utilizar infográficos. Os infográficos utilizam figuras geométricas, desenhos, para poder trazer uma informação. Os infográficos são bem legais porque eles possibilitam uma visualização bem fácil das informações que a gente tem que passar. É uma técnica que você pode utilizar no dia a dia empresarial para transmitir as informações que você queira passar, para fazer um banner que você quer colocar no departamento, um departamento que a pessoa está executando a sua tarefa, você realizou naquele departamento um controle de aperfeiçoamento, você realizou um teste de desempenho, aí você pode colocar no mural lá, através de infográficos, os resultados que você obteve. Vou mostrar para vocês os tipos de infográficos e depois no final vou mostrar para vocês um site onde vocês conseguem fazer o infográfico de maneira gratuita, tá bom? Então, há infográfico para diversos tipos de infográficos. Como eu vou decidir qual que é o melhor infográfico? Então, aqui nesse documento que eu vou mostrar para vocês umas dicas para infográfico. Olha para você ver. Quando você quer transmitir um único dado importante, você pode utilizar o quê? Um número em destaque. Imagina só se você utilizar um número bem grande na empresa, você colocar no mural o número 10. Aí a pessoa, mas o que é esse 10? Aí a pessoa vai lá no gráfico, quando olha o 10 lá, embaixo do gráfico está explicando, olha, nós tivemos 10 produtos com destaque no mercado esse ano, esse mês. Então você consegue chamar a atenção da pessoa a partir de um destaque de um número. Ou pode colocar um gráfico desses setores com um destaque principal de 25%. O que quer dizer esse 25%? Aí a pessoa vai ler lá embaixo, 25% das vendas foram alcançadas nesse mês. Olha, pode utilizar um pictograma. O que é um pictograma? É o desenho de pessoas aqui, tá vendo? Olha que legal esse pictograma. Vamos ver outros tipos gráficos. Olha, quando você quer comparar, se você quer comparar categorias ou mostrar composições, aí você pode utilizar quais tipos de infográficos? Pode utilizar o gráfico de barra, como a gente já viu, o gráfico de bolhas, que eu também já mostrei para vocês, o gráfico de setores, que é o de pizza, pode utilizar as barras, no caso aqui empilhadas, são barras múltiplas, pode utilizar nuvem de bolhas, esse aqui é um infográfico que dá para fazer no site, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pode utilizar o Tree Map,
que é como fosse um cartaz que tem informações cruzadas. Pode utilizar nuvens de palavras, que tem sido muito comum hoje, esse nuvens de palavras, sobre um assunto que você queira discutir, não é? Se você deseja organizar informações, qual tipo de infográfico você pode utilizar? Uma lista, um processo simples, um fluxograma, né? Um diagrama de Venn, um mapa mental, que muitos professores estão utilizando o mapa mental hoje, é bem legal também para discutir conceitos. Um diagrama em pirâmide, tá bom? Hierarquia. Uma tabela, só que lembrando que essa tabela aqui não é de acordo com a da BNT. Eu apresentei na aula para vocês a tabela nas normas da BNT, mas no dia a dia empresarial você não precisa utilizar nas normas da BNT. Ela é utilizada mais para fazer trabalho acadêmico, tá bom? Mas você pode utilizar a tabela normalmente, assim, fechada no dia a dia na empresa, tá bom? Aí o grafo de barras, né, que a gente já viu. Se você quer relacionar informações, aí você pode utilizar esses 3 tipos aqui de gráfico. O histograma que eu falei para vocês, que a gente vai discutir mais sobre ele no futuro aí. O gráfico de dispersão. Um gráfico de séries múltiplas, que é o que a gente fez, o diagrama de Pareto. Dispersão a gente não vai utilizar na nossa disciplina agora, tá bom? Mas eu deixo no meu canal do YouTube, tem lá como fazer um gráfico de dispersão. Se vocês quiserem estudar mais sobre isso, no meu canal do YouTube tem o dispersão e tem também aqui o histograma, se vocês quiserem aprofundar sobre esses 2 tipos de gráfico. O que a gente estudou até agora é o gráfico de Pareto, que é um gráfico de séries múltiplas, tá bom, pessoal?